sou o Dr. Felipe Valente, médico de família na região de Curitiba. Meu CRM no Paraná é 28946, meu RQE é 22235 e esse aqui é mais um Doutor Informação. A gente vai falar hoje sobre os cuidados que é interessante você ter com a tua tatuagem. Então você já viu o nosso último vídeo, sabe quais são os riscos, já ponderou bastante sobre fazer, não fazer, escolher um local bem adequado, bem seguro, escolher qual desenho que você quer. O que você vai ter que fazer de cuidados? Então, hoje em dia, os bons estúdios todos, eles têm, além de todos os cuidados no processo, eles têm todas as orientações que eu vou repassar aqui. Mas para você ter assim, uma segunda opinião, vamos lá e vamos entender esses detalhezinhos que podem te ajudar nesse processo. Então, primeiro assim, gente, se você for pensar, né, na área que você for fazer a tua tatuagem, essa área ela vai ficar machucadinha depois. E é importante você saber que assim, no começo a tua tatuagem vai ficar linda, super colorida, super bonita. E isso aos poucos vai perdendo a cor, o teu corpo vai cicatrizando, vai gerenciando ali, vai fazer todo um processo inflamatório na região e ele vai aos pouquinhos mudando a cor. E no início, inclusive, você vai sentir que ela pode, como se estivesse suando, assim, ela vai soltar um pouquinho de soro do sangue, ele sai um pouquinho de plasma e ele fica um pouquinho, às vezes, mais úmido, um pouquinho mais incomodado. Isso é normal nos primeiros dias, tá? E um dos principais cuidados que você tem que ter justamente no primeiro dia é deixar e seguir as orientações de cobertura e de proteção com o papel filme que normalmente os tatuadores vão colocar depois da tua aplicação da tatuagem, tá? Isso ainda é discutido quanto tempo é necessário, isso pode variar de acordo com o tamanho da tua tatuagem, tá? Mas tem se recomendado, de modo geral, pelo menos 5 a 6 horas manter aquele filme que foi aplicado inicialmente, podendo ficar até 24 horas com aquele mesmo filme, tá? Isso tudo, como eu falei, vai variar do tamanho, do modo como foi feita a tua tatuagem, importante você ver isso com calma, tá? Mas tem que ter essa proteção de no mínimo ali 6 horas. E aí depois disso, você vai querer tirar, você vai querer tentar deixar um pouquinho mais limpa a região, mas você vai limpar com sabonete neutro, com muito cuidado, sem esfregar, inclusive na hora de secar também, sem esfregar. Sem você pegar aqui a tua toalha ou um papel que você for secar e raspar. Não, você vai secar encostando devagarzinho ali na região para você também não machucar, tá? Outro ponto importante. Depois de algum tempo, a tua tatuagem vai começar a levantar umas bolinhas, umas bolinhas de tinta, tá? Umas casquinhas de cicatrização. Dá uma vontade louca de coçar, de mexer, de cutucar e de tirar. Não faça isso, tá? Quanto mais você mexer ali, mais tem risco de infecção e mais tem risco de você estragar o desenho e de você ter complicações depois. Então o ideal é que você deixe ali o processo cicatrizar, mantendo sempre a questão de manter a limpeza e manter esse cuidado na hora de manipular ou de mexer nela. Junto com isso, também é interessante que você mantenha ela bem hidratada, tá? E também isso tem vários hidratantes que podem ser utilizados, tá? Mas existem hoje em dia alguns que são próprios para tatuagem e acabam sendo aqueles que a gente acaba recomendando mais. Muitos deles são à base de óleo de coco, por exemplo. Existem, para quem tem interesse, existem opções veganas, inclusive desse tipo de hidratante. Mas a ideia é manter a tatuagem hidratada, não deixar ela ficar seca demais, porque isso prejudica todo o processo de resolução da tatuagem em si, do teu processo do teu organismo de cicatrizar a região, tá? Além disso, o que é interessante você lembrar, como eu falei no último vídeo, rapidinho, é importante você evitar até a tua tatuagem estar cicatrizada, que leva de 2 a 4 semanas na maioria dos casos, mas pode levar até 6 meses, tá? Alguns estúdios, eu sei que eles recomendam que seja 2 meses, pra você ter uma certeza assim, ó, em 2 meses a gente tem certeza absoluta que cicatrizou o teu padrão de tatuagem. Então você tem uma segurança um pouquinho maior de não ter nenhum risco, mas principalmente pensando ali em até 1 mês, importante você não fazer banhos de imersão. Isso quer dizer não ir pra praia, né, nadar no mar, não nadar em piscina e não ficar tomando banho de banheira, tá? Não deixar a tua tatuagem debaixo d'água por muito tempo. Porque existem algumas bactérias nesses ambientes que poderiam entrar ali na lesão da tua tatuagem e causar complicações, tá? Isso é raro, isso é difícil de acontecer. O caso que a gente tem relatado mais significativo, que é repassado em várias análises, é um caso de uma pessoa específica que tinha alguns problemas de fígado, inclusive. Então, assim, não é super comum, tipo, ai meu Deus, nossa, esqueci de treinar, molhei com água no mar e de repente vou ter problema. Não, não é assim. É uma coisa um pouco mais rara e justamente o problema maior é estar em imersão por muito tempo. Ou seja, dá para tomar banho normal, tá? Não vai ser problema tomar banho com chuveiro, tá?
O que a gente não vai querer é que seja água muito quente, porque se você colocar água muito quente na região, você vai facilitar para aquela área toda se inflamar um pouco mais, ter uma chegada maior de sangue, ter uma reação um pouquinho maior, então pode prejudicar também nesse sentido, tá? Então não é que você tem que tomar banho frio, mas não pegar a água, ligar no máximo do quente e deixar a tua tatuagem exposta ali debaixo, tá bom? Fora isso, outra coisa bem importante é você cuidar com a tua exposição solar, então aí você tem que usar ou uma roupa que proteja a região, ou usar um protetor solar adequado ali na região, aqueles que têm barreira física de preferência, tá? Com óxido de zinco ou dióxido de titânio, tá? Para proteger um pouquinho mais. Sempre com os cuidados, eu tenho um vídeo bem antigo que fala ali alguns cuidados de qual tipo de protetor que você tem que usar, e também assim, quanto tempo, tudo, mas a questão a gente vai querer que a tua tatuagem cicatrize bem e que não perca o desenho que você quer que fique no teu corpo. Então a gente vai querer proteger da exposição solar, principalmente nesse processo de cicatrização. E saiba que quanto mais você ficar expondo a tua pele ao sol, mais fácil vai ser dessa tatuagem e aos poucos perdendo a coloração, tá? Então é interessante você tomar esses cuidados. E com relação a roupas, que eu falei que a gente pode usar às vezes para tapar a região da tatuagem onde foi realizada, também é interessante você cuidar com o tipo de roupa que você vai usar, para ela não ser uma roupa que prenda muito ali na região, ou que raspe muito, ou seja muito áspera, tá? Senão também vai poder atrapalhar, vai poder incomodar bem ali na região onde você tá com esse processo para cicatrizar. E com a alimentação, tem alguma confirmação da alteração? Isso infelizmente a gente não tem dados suficientes para dizer se realmente tem problema alguns alimentos ou não. Então o que acontece? Existem alguns estúdios, e se você quiser assim pecar por excesso, que recomendo que você não ingira, né, principalmente nesse período de 2 a 4 semanas, né, no primeiro mês depois da tatuagem, que você não consuma pimentas, gengibre, excesso de café ou cafeína de modo geral, então que teria em chocolate, em refrigerantes, e carne de porco, em especial carne processada, bacon, salame, linguiça, esse tipo de coisa, tá? Isso é certeza que vai afetar, que vai incomodar? Não. O que a gente sabe é que, assim, esses alimentos, inclusive, na verdade, se você exagerar demais em farinha e açúcar, também são todos, qual que é a lógica desse grupo todo? São todos alimentos que podem fazer você ter uma reação um pouquinho mais inflamatória. Todo mundo pode ter um pouquinho de irritação com glúten, pode ter um pouquinho de irritação com excesso de açúcar, pode ter um pouquinho de irritação com essa questão dos alimentos processados, da questão da pimenta, da questão da cafeína. Então poderia te dar um pouquinho mais de reação, deixar o teu corpo com um processo inflamatório geral, como se tivesse uma inflamação toda no corpo um pouquinho maior. Isso aqui tome cuidado para entender que não quer dizer que você realmente inflame o corpo, quer dizer só que você fica um pouco mais reativo, tá, gente? Não quer dizer que isso diretamente vai deixar você inteiro vermelho ou com dor no corpo inteiro. Mas existem doenças, existem pessoas, existem doenças autoimunes que pioram realmente de acordo com o que você come. Então, seguindo essa lógica, se você estimular o teu corpo com esse tipo de alimento, você faria com que o teu processo de recuperação, que já é uma inflamação, o processo de tatuagem, fosse pior e ficasse mais inflamado por um pouco mais de tempo e pudesse ter um processo de cicatrização pior. Então existe essa lógica por trás. Ela já foi comprovada, ela é significativa? Não posso mesmo? Ainda não. Talvez depois a gente tenha dados um pouquinho mais fechados com relação a isso, mas ainda é uma coisa que você pode optar por fazer no primeiro mês, principalmente nas primeiras semanas, mas ainda não é uma questão que a gente recomenda assim com uma obrigatoriedade maior, ou que seja um pouquinho mais rígida essa recomendação. Certo? Lembre que é importante você não ter só essa orientação aqui da internet, de um vídeo aleatório. Converse com seu médico, converse com seu tatuador, tá? Faça tudo sempre com calma e com bastante consciência. E se tiver mais dúvidas, manda pra gente. Lembra que você pode seguir a gente aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você pode curtir e compartilhar o nosso vídeo para quem você acha que vai ser interessado por esse tema. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aí no nosso canal. Se você quiser ser avisado quando a gente lançar vídeos novos, clica ali nas notificações, o sininho para você ser avisado quando tiver vídeos novos. E eu vejo vocês na próxima, no Doutor Informação, porque conhecimento é o melhor remédio.